Fala, família Homo Concurseiro, tudo bom com vocês? Então, iniciando agora um vídeo acerca da aplicação da lei penal. Vídeo esse que é a parte 1. Fique ligado que logo mais lançarei a parte 2. Antes de iniciarmos o vídeo, vou deixar aqui um recadinho bem especial para você. Na descrição do vídeo tem meu curso de Direito Esquematizado Direto ao Ponto, trazendo as principais leis que caem tanto na parte militar como também para a GCM. Agora vamos deixar de enrolação e vamos direto ao vídeo. Agora vamos dar início à nossa aula de aplicabilidade da lei penal. Quando passamos a observar a aplicabilidade da lei penal, passamos a observar alguns princípios esses que são bem cobrados em provas. Eu vou trazer aqui nossa teoria para analisarmos e logo em seguida iremos ver como é que isso é cobrado em prova, que é o mais importante para a gente, né? Quando a gente para observar os princípios que regem o direito penal, tem um que ele se expressa muito, ou seja, ele aparece muito em questões. É exatamente o princípio da anterioridade da pena. Esse princípio, ele aparece tanto no direito penal, certo? Como também na Constituição Federal. Bruno, o que é que esse princípio diz? Esse princípio diz exatamente que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que é que isso quer dizer, Bruno? Esse princípio, ele é conhecido por dois nomes, como o princípio da legalidade, como também o princípio da reserva legal e anterioridade da pena. Ou seja, três nomes, né? Por quê? Porque aqui, ele se divide em dois. Na verdade, são dois que um deles é reconhecido por dois nomes, que é legalidade e reserva legal, e o segundo é anterioridade da pena, que estão bem expressos acima. Pronto, para observarmos com mais clareza, a Constituição Federal traz ele da mesma forma, diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina, que é exatamente o princípio da legalidade e da reserva legal, e nem a pena sem prévia cominação legal, que é exatamente o princípio da anterioridade. Então, a gente para observar que esses dois princípios, eles se encontram tanto na Constituição Federal como também no direito penal. Isso aí cai em prova e agora vamos observar como é que esse conteúdo é cobrado. Bom, essa questão aqui, ela expressa aquilo que estávamos conversando anteriormente. E essa questão aqui, ela expressa muito bem o artigo do direito penal, onde diz assim, lembrando, é uma questão de 2021, contudo, ela não deixa de ser atual, porque isso aqui é muito cobrado em concurso público, então vale a pena sim comentarmos. Vem comigo, o enunciado da questão diz assim, dispõe o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Está expresso aí o princípio da legalidade e da anterioridade penal. Beleza? Vamos agora às alternativas. A alternativa A diz assim, legalidade e anterioridade. Adequação social. Não é. Por quê? Porque é como eu estava falando agora, é legalidade e anterioridade. A B diz assim, isionomia e da estrita legalidade. Galera, isionomia também não é. Isionomia é um princípio que busca trazer a igualdade dentro da sua desigualdade, ou seja, há coisas que ocorrem entre a separação de distinção entre homem e mulher que busca exatamente trazer essa paridade nas coisas, trazer a igualdade entre ambos os sexos dentro da sua desigualdade.
A C diz assim, ó, intervenção mínima, que também não é, e da anterioridade. Anterioridade aqui, ó, tá até correto, mas intervenção mínima não é. Já a D, ela vai expressar aquilo que estamos, na verdade, procurando. Porque lembra que lá nos nossos conceitos, o princípio da legalidade ele pode ser chamado de princípio de reserva legal, como também de anterioridade. Então, o princípio da reserva legal está expresso exatamente aqui, ó, nessa primeira parte do nosso enunciado. Então, aí a questão, o gabarito da mesma é o D, onde expressa que é o princípio da reserva legal e da anterioridade. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você. Princípio da reserva legal aqui nesse primeiro momento e princípio da anterioridade aqui, ó, nesse segundo momento. Então, está aí resolvido de forma clara e objetiva nossa questão. Quando nós falamos da aplicabilidade da lei penal, temos que pensar em dois pontos bem interessantes, que é o tempo do crime e o lugar do crime. Isso está expresso no artigo 4 do Direito Penal e o artigo 6º, tranquilo? Observando que existem alguns detalhes que vai te ajudar muito na hora da resolução da questão. Para ficar bem expresso e bem objetivo, o tempo do crime diz assim: considera-se praticado o crime, agora vê bem, no momento da ação ou omissão, ainda que em outro seja o resultado. Galera, aqui está expresso o princípio da atividade, ou seja, do tempo do crime. Tranquilo? Até aí tudo bem. Para você ver, tá aqui, teoria da atividade quanto ao tempo do crime. Anote isso, porque isso cai muito em prova, é algo bem importante. E o certo é você estar acompanhando nossa aulinha aqui com papel e caneta na mão, para não estar perdendo nenhum bizu. Beleza? Se você está gostando da aula, já deixa teu like, já comenta aí abaixo, certo? Que irei ler os comentários, irei pegar todas as dicas que vocês colocarem. E se você se sentir à vontade em adquirir o nosso curso de Direito Esquematizado, que tem aí todos os bizus, todos os conteúdos comentados, PDFs comentados, os principais PDFs que caem tanto na parte da carreira policial como também da guarda municipal, pode ficar à vontade. O link está aí na descrição, beleza? Então vamos para a aula, vamos continuar. Já o artigo 6º diz assim, que é exatamente onde fala sobre o lugar do crime. O lugar do crime, o conceito é diferente. O artigo 6º vai trazer esses pontos para a gente. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Galera, algo bem interessante. Aqui está expresso o lugar do crime. Então aqui não fala em momento. Aqui na teoria do tempo, ou seja, da atividade, fala em momento. Já aqui na teoria do lugar, fala exatamente de lugar do crime, que traz a teoria da ubiquidade, que é exatamente o tempo, ou seja, perdão, o lugar do crime que se distingue aí através do lugar que o fato é ocorrido. Porém, é uma mistura dos dois. A ubiquidade, ela é a junção do tempo e o lugar do crime. Só que quando a gente vai diferenciar isso, diferencia-se dessa forma: tempo do crime, teoria da atividade; lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tranquilo? Até aí não tem segredo. É aquele famoso luta. Se você lembrar do luta, porque o luta, ele tá aqui, lugar, entendeu? Lugar do crime, lugar,
ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Então, com esse bizuzinho aqui, ó, você não vai perder nenhuma questão. Já anota aí, já deixa isso bem expresso no teu material, porque quando vir questões relacionadas a esse tipo, igual a que a gente vamos resolver agora, você vai estar tranquilo para poder matar. Beleza? Questãozinha aí, ó. 2022, Banca Sebrasp. Prova aqui da Paraíba, beleza? Prova da Polícia Civil. Para você ver que a gente traz exatamente o que é cobrado em prova para cargo de nível superior. E eu estou trazendo aqui nosso conceito exatamente para aplicar nas questões, para te mostrar que todo o nosso material ele é objetivo, ele não tem enrolação. Então vamos para a questão. A questão diz assim, ó: em relação ao lugar, ó, do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria. Se você prestou atenção na explicação anterior, você vai ver que quanto a o lugar do crime é igual aquele bizu, ó. Lugar do crime. Qual é a teoria que é usada? Ubiquidade. Então não tem segredo. A gente já achou nossa questão. Porém, vou terminar para você memorizar. Tempo do crime. Tempo do crime. Atividade. Anote isso aí. Eu não tenho uma ortografia bem aguçada, porém, o importante aqui é passar conhecimento para vocês. É uma troca de conhecimento. Então tá aqui. Com esse bizu, ó, você consegue matar tranquilamente a questão. Aí eu te pergunto, qual é o gabarito da questão? Sabemos que o lugar do crime ele é tratado com a teoria da ubiquidade. Então, gabarito aí, alternativa D. Questão de nível superior, Polícia Civil da Paraíba, que dá pra gente matar de forma tranquila e objetiva, só com aquele conceitozinho que eu te passei anteriormente. Agora vamos tratar em outro assunto que também é campeão de ser cobrado em prova. Assunto este que é a retroatividade da lei penal. Bruno, isso é cobrado de que forma? Calma, iremos ver. Eu quero te passar o conceito para você poder fixar na cabeça e lembrar que a lei penal está expressa no artigo 5º da Constituição. A lei penal ela não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Coloca uma coisa na sua cabeça. A lei penal ela só pode retroagir, ou seja, voltar, se for para beneficiar o réu. Tranquilo? Ó, ela só volta para beneficiar. Bruno, como é que isso ocorre na prática? A questãozinha vai nos trazer esse conceito. Mas calma, vamos só entender. Tranquilo? Tá comigo? Então vem comigo que vamos juntos à sua aprovação. Vamos lá, lei penal no tempo. O Código Penal diz assim, ó, o artigo 2. A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se aos fatos anteriores. Tá vendo aqui, ó? Qualquer modo favorece o agente. Ou seja, não é para prejudicar, é para favorecer. Anote isso aí, grave isso. Ainda que decididos por sentença condenatória, trânsito em julgado. Pronto. Isso aqui também cai muito. Geralmente eles colocam nas questões que só podem retroagir, né,
com essa questão da lei mais benéfica depois do trânsito em julgado. Aí o Elmo concurseiro tá te passando agora. É o que tá na lei. Tranquilo, gente? Mesmo decidido por sentença condenatória trânsito e julgado, já pode voltar. Entendeu? Se foi decidido, se não foi. Se foi algo que vai beneficiar o réu, se foi decidido, se ainda vai decidir, não importa. Ela vai retroagir. Anotado isso aí. Tem também outra questão onde fala da lei excepcional e a lei temporária. Eu vou ler aqui e também vai vir uma questão que vai falar um pouco desse conceito e posteriormente eu explico melhor. Mas o artigo 3º diz assim, ó: a lei excepcional ou a lei temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas suas circunstâncias, ainda que determinada, agora vem, ó, a parte bem interessante. Diz assim: aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência. Eu vou dar uma breve explicação e você vai entender o conceito. Quando se tem a Copa aqui no Brasil, na verdade teve, né, a Copa aqui no Brasil, foi colocada algumas leis em vigor. Então, naquele período de Copa, essas leis estavam em vigor. Se eu pratiquei alguma infração penal no período da Copa, que essa lei temporária ela estava em vigor, eu vou responder pelo tipo penal que estava em vigor naquele momento. Ou seja, independentemente, eu vou ter que ter a minha responsabilidade em cima das qualificações que aquela lei trazia como penalidade. Por quê? Porque aplica-se ao fato praticado, ó, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ou seja, por mais que a lei tenha saído de vigor, eu vou sim receber as sanções que estavam vigentes naquele momento. Tranquilo? Ou seja, o que é que eu quero te passar aqui nesses conceitos? É que a lei ela só vai retroagir para beneficiar o réu. E quando se tem uma lei excepcional ou lei temporária e eu cometo um fato ou alguém comete um fato, essa pessoa vai ser responsabilizada durante, ou seja, com a sanção que estava ali presente durante a vigência da lei. Tranquilo? Anotado isso aí. Então, vamos embora para a próxima questão. Questãozinha aí da CESP novamente, ano 2024, ou seja, questão recente. Questão aí, ó, PCPE, outra questão de nível superior, Polícia Civil aí de Pernambuco. Vamos destrinchar essa pergunta aí, essa questão, e vamos ver que o que foi passado anteriormente cai em prova e só basta a gente ter calma, ter tranquilidade para poder responder da melhor forma. Lembrando que se você está gostando da aula, já deixa teu like, porque nosso objetivo aqui é te ajudar. Beleza, galera? Então vamos conosco, vamos responder a questão e aprender juntos. O enunciado da questão diz assim: Sônia cometeu o crime de furto em julho de 2023. É bom a gente marcando esses pontos, porque a gente consegue depois observar com clareza. Em agosto do mesmo ano, uma nova lei foi promulgada, aumentando a pena para esse delito, ou seja, uma lei mais gravosa, uma pena mais gravosa. A partir da situação hipotética procedente, assinale a opção correta conforme o princípio da irretroatividade da lei penal. Exatamente aquilo que estávamos conversando anteriormente. Vamos agora observar cada alternativa. Vamos começar pela alternativa E. Diz assim: o citado princípio só se aplica aos casos sentenciados. Lembra que eu falei lá
que era independentemente de sentença condenatória, de trânsito em julgado, ele iria retroagir de qualquer forma. Então, ó, quando diz aqui na alternativa que o citado princípio só se aplica se os casos já tiver sentenciado, está errado. Tranquilo? Aí, continuando a leitura, diz assim: não influenciando processos em andamento, exceto quando a nova lei for mais benéfica ao réu. Galera, está errado. Essa primeira parte aí está errada. Por mais que a próxima tenha coerência, essa primeira parte não condiz com a nossa observação. Beleza? Vamos dar continuidade. A D diz assim: Sônia só poderá ser submetida à pena estabelecida na nova lei se houver cometido crime grave, independentemente do crime. Se for para beneficiar o réu, essa lei sim, ela vai retroagir. Agora, se tem uma lei que se aplica, como está dizendo no enunciado aí, de forma pior, aí ela não pode ser aplicada ao réu. Vai ter que permanecer a mesma. Por quê? Porque na época do fato, a pena que estava ali sobre Sônia era uma pena branda. E se depois desse fato veio uma pena mais gravosa, segundo aquele princípio, não pode colocar uma pena mais gravosa ao réu, porque o princípio diz que só é para beneficiar. Tranquilo? Estou repetindo que é para ficar bem claro. Eu sei que isso aqui cai em questão, como eu estou mostrando aqui agora. Questãozinha da CESP, prova agora recente, Polícia Civil do Pernambuco. Vamos retornar? A C diz assim, ó: a nova lei penal pode ser aplicada retroativamente à Sônia, desde que ela não tenha sido julgada até a data da promulgação. Galera, não tem como ser aplicada porque exatamente é uma lei mais severa. Ela só pode ser aplicada se for uma lei mais benéfica. Vamos dando continuidade? A B diz assim: aplica-se a Sônia a nova lei penal mais gravosa, de forma nenhuma. Restando aí pra gente apenas a alternativa A, que diz assim, ó: a nova lei penal, observação, não se aplica a Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da legislação penal mais gravosa. Perfeito. Ou seja, nosso gabarito. O gabarito é o A, porque de forma nenhuma uma lei penal mais gravosa pode ser aplicada a Sônia pelo fato de, na época do fato, ela ter aí tido uma aplicação penal mais branda a ela. Então, pelo princípio da retroatividade, não pode aplicar essa lei mais severa. Tranquilo? Espero que você tenha entendido o conceito aí da questão. Então, família concurseiro, por aqui finalizamos a parte 1 da nossa aulinha sobre a aplicabilidade da lei penal. Antes disso, já deixa teu comentário aí, deixa teu like, já encaminha esse vídeo para um amigo que está aí na mesma guerra que você, em busca da aprovação. Então, nos veremos em breve, rumo à parte 2.